Olá, querida amiga, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E com você? Como é que estão as coisas aí? O tempo tá bom, tá chovendo. Não Ah, tá aqui no Rio de Janeiro desde ontem. Começou uma chuva ah. meio meio demais, mas o clima tá bem agradável. E aí, como é que tá o clima? Aqui, olha, choveu alguns dias durante a semana e começou no sábado à noite, domingo, segunda. Hoje estava um dia lindo, de sol, maravilhoso. Agora, a previsão para amanhã é de queda de temperatura, chuva, trovoadas e vai continuar também no sábado. O fim de semana vai ser frio e chuvoso. Já Bom, começou, aqui, já começou o não, inverno ainda não aí? começou o inverno, nós estamos no outono, No outono. mas é uma época que já começa Hum, a chover. É, é de bom, modo né? que, mas está agradável, não está quente, está um dia de sol bonito, mas não está fazendo calor, não está quente. Deve estar 24, 25 graus, é agradável. Estamos com a É, temperatura quase igual. Aqui tá 26. igual. Agora, de noite fica fresco, pode ser 15 graus, 16 graus, O frio, tá de noite. o frio começa Frio. mesmo quando, Ruth? Dezembro, Ah, o dezembro? inverno começa de dezembro. Mês Ah, que vem começa o inverno e é o período das chuvas, é mais em janeiro, fevereiro, que é a única época que chove. Depois nós temos 8 meses sem de chuva, seca, né? de seca. É. E aí, Ruth, como é que estamos de notícias? O que que você vai começar por onde? Bom, vamos começar com coisas interessantes e boas. Ontem chegaram aqui em Israel 2 ministros do exterior. Chegou o Mike Pompeo, que é o ministro do exterior americano, e chegou aqui o ministro do exterior do Bahrein, Rabat Al-Latif Yadin. Pela primeira vez, porque agora que começaram as relações diplomáticas, e ele foi recebido pelo Ashkenazi, que é o ministro do exterior daqui, e como chegou também o ministro americano, houve uma reunião tríplice dos 2 ministros do exterior com o Netanyahu, e eles foram recebidos também pelo presidente Rivlin, de modo que ontem foi um dia que tudo que se falava era histórico. Foi o primeiro voo da Companhia Aérea Nacional de Bahrein, é o Gulf Air, o avião chegando, então foi um voo histórico. E Essa foi uma companhia reunião é de lá, né? histórica. Hã? A companhia de lá. Companhia de Bahrein. Bahrein. E tudo foi histórico, e foi a chegada do Mike Pompeo, que estava escrito que ele veio para se despedir pessoalmente, porque, embora ele também está atuando e ajudando ao Trump a dizer que as eleições não foram honestas e que o Biden não foi eleito, mas nos Ele veio jornais se está escrito despedir. que ele veio se despedir, particularmente. E como estava presente também o ministro do exterior do Bahrein, então houve uma reunião conjunta. Esse ministro do exterior do Bahrein, ele veio com uma comitiva de 25 pessoas importantes,
no governo, nos meios comerciais. Então, foram acordados vários programas de cooperação e de aplicação de capitais aqui em Israel, e ficou combinado que no dia 4 de dezembro vai abrir a Embaixada de Israel lá em Bahrein e a Embaixada de Bahrein aqui em Tel Aviv, não em Jerusalém, em Tel Aviv. Esse encontro, mas Ruth, é um grande passo. Esse encontro foi aonde? Porque você falou que da última vez que eles estiveram, tudo aconteceu ali no aeroporto mesmo. Não, dessa vez eles foram, dessa vez foram na casa, estiveram na casa do presidente, mas todo mundo de máscara, eles já desceram do avião de máscara, os que os receberam estavam de máscara, o cumprimento foi assim, de cotovelo, sentaram, não assim próximos, né, longe, mas as reuniões foram no Ministério do Exterior, com o Gabi Ashkenazi e com o presidente e o primeiro-ministro Netanyahu na casa oficial, na residência oficial do presidente. De modo que esse foi um grande passo. Um acontecimento muito positivo e muito bom para a continuação desse programa, que eu espero que continue com Biden, eu acredito que sim, de trazer mais e mais países árabes e muçulmanos para fazer uma normalização de relações com Israel e transformar o Oriente Médio numa região pacífica. Agora, com relação ao ministro do Exterior do Bahrein, também foi muito interessante o discurso dele, as declarações dele com relação à normalização e ao estabelecimento pleno de relações diplomáticas com Israel e a abertura de embaixada. Agora, ele falou que ele espera que Israel volte junto com os palestinos à mesa das conversações, que ele e outros países árabes que estão dispostos a vir também negociar normalização com Israel, eles são a favor da resolução do problema árabe-palestino com Israel através da criação de um país palestino. Ou seja, Estado palestino. 2 estados. 2 estados para 2 povos. Certo. E isso, em relação ao Netanyahu, como é que funciona? Ele é a favor disso? Olha, o Netanyahu já foi e já não foi, de modo que a gente não sabe. Já teve uma época que ele não era a favor, teve uma época, o tal discurso famoso na Universidade de Bar-Ilan, que ele disse que o governo dele vai fazer tudo para chegar a um acordo com os palestinos e que ele é a favor do Estado palestino. Depois, ele ficou contra. Vamos ver o que vai ser agora. Nos Estados Unidos, pode ser que ele mude de opinião novamente. Vamos ver. Outra coisa para uma opinião positiva, boa que aconteceu. Outro fato interessante que aconteceu essa semana foi a retomada do processo de cooperação de segurança entre a autoridade palestina e Israel. Há 6 meses atrás, quando Netanyahu disse
que, assim que terminasse o problema das eleições nos Estados Unidos, ele tinha quase certeza que o Trump ia ser eleito, e o Trump apoiava e apoia a implementação da lei israelense em 30% dos territórios conquistados que estão atualmente na mão da autoridade palestina. Nessa época, quando Netanyahu declarou isso, a autoridade palestina, o Abu Mazen, disse que interrompia completamente a cooperação do sistema de aliança entre os dois lados. É uma coisa muito importante, porque não só Israel está interessado em ter um serviço de segurança para impedir atentados terroristas, mas os palestinos, a autoridade palestina, também está interessada, porque também tem terrorismo contra o Abu Mazen, de modo que a cooperação entre os dois sistemas, os dois serviços de segurança, é útil para os dois lados, de modo que quem faria esse serviço de segurança? Israel sempre mostrou que estaria disposta a reiniciar esse tipo de cooperação, e ontem o Abu Mazen comunicou que, a partir de agora, de imediato, que se restabelece a cooperação de segurança e dos serviços de segurança entre as duas partes. Isso também é uma coisa muito positiva que aconteceu. Como é que funciona esse sistema de cooperativa de segurança? São dos dois lados ou Israel? Sim, o serviço de segurança dos palestinos comunica ao Serviço de Segurança de Israel quando eles descobrem que vai haver algum atentado ou que está havendo preparo para algum problema, e do lado de cá, a mesma coisa. Israel, como Serviço de Informações de Israel, Serviço de Segurança de Israel, é muito mais forte. Israel também sabe muito mais a respeito dos palestinos que são contra o Abu Mazen do que eles próprios, de modo que os dois lados lucram. Teve um atentado aí, quer dizer, houve lançamentos de foguetes essa semana, você relatou isso, né? Sim, eu relatei. Foram 2 foguetes, mas os 2 foguetes caíram em área desabitada. Um deles foi derrubado pelo domo de ferro, mas o problema, a gravidade toda é que os foguetes que foram lançados foram os de longa distância. Quer dizer, eles chegaram em Ashdod e em Ashkelon, mas eles foram ouvidos até Tel Aviv, Holon, Ramat Gan, se ouviu a explosão. De modo que o disparo do domo de ferro, o domo de ferro, pelo trajeto do foguete, ele dispara ou não, porque ele sabe aonde vai cair. Se a tecnologia lá deles mostra que o foguete, pelo trajeto, ele não vai cair numa cidade ou num enxurro, ele não dispara, para não desperdiçar à toa. Claro. Se ele vai cair num terreno baldio, que caia. Entendeu? E foi o que aconteceu. Então, isso foi na semana passada. Agora, na noite de terça para quarta, na terça-feira, durante o dia,
na fronteira com a Síria existe o tempo todo prontidão naquela região e existe na estrada que ladeia a fronteira, o tempo todo estão passando ali os jipes que estão fazendo, estão procurando ver se tem alguma coisa extraordinária ou se está tudo normal. E numa dessas buscas, eles encontraram que eles colocaram os sírios, que foi na parte do Golã sírio, que é a parte sul do Golã. Eles se encontraram na fronteira, em um lugar onde eles sabem que os soldados passam, soldados israelenses. De modo que, quando os soldados passassem por ali, aquele artefato explosivo ia explodir e ia matar um monte de soldados. Olha. De modo que... Mas acontece que, na vistoria diária, eles encontraram o artefato, então ele foi neutralizado para ele não disparar, mas isso é considerado uma agressão. Claro. Considerado agressão. Resultado: à noite, aviões israelenses bombardearam na área de Damasco tudo que era alvo, 8 alvos importantíssimos, principalmente do Irã. Depósitos e fábricas de foguetes, e inclusive também lugares onde eles moram, moradias de soldados. E dizem os sírios que morreram 3 soldados, e a informação de Israel é de que foram 10. E a Organização Síria de Direitos Humanos anunciou também que foram 10 mortos. E isso foi uma explosão que já há algumas semanas estava quieto, a fronteira estava sossegada, mas eu, inclusive, peguei uma fotografia que eu vou mandar no jornal, porque, em geral, Israel não publica fotografias de explosões desse gênero, mas, dessa vez, eles publicaram e eu guardei a fotografia. De modo que essa semana estava assim, meia atribulada, de terça para quarta, quer dizer, na madrugada para ontem. Quer dizer, então isso você diz que é Síria com Irã. A Síria está deixando o Irã penetrar no território dela e construir quartéis, depósitos de armamentos. E Israel avisou o tempo todo, tem avisado o tempo todo que Israel não vai permitir que o Irã se estabeleça na Síria. O Irã não faz parte da região, mas eles querem passar da Síria para o Líbano, para passar armas e foguetes que estão sendo aperfeiçoados pelo Hezbollah no Líbano. E Israel avisa, fala todos os dias, em todos os locais, que não vai permitir. Se eles fazem, eles estão sujeitos a serem atacados, porque tudo que Israel descobre, destrói. Não, tem que ser assim, né, Ruth? Porque senão... Não tem jeito. Quando abrir os olhos... Não, porque senão o Irã vai se sentar e se apoderar do Oriente Médio. Nessa situação, não só Israel, né, é contra essa situação, mas os outros países árabes também, né?
Todos esses outros países são contra. E existe Mas alguma ação nenhum de deles. outros Os países? Emirados, a Arábia Saudita, os Emirados, o Bahrein, todo mundo tem medo do Irã. Mas não Ninguém existe, quer. mas não existe nenhuma ação como Israel faz, né? Não, eles não fazem. Eles não fazem, Primeiro, porque eles não vão atacar o Irã. lógico. Israel também não ataca o Irã. Israel ataca os estabelecimentos iranianos na Síria. Certo. Agora, eles não vão atacar na Síria, que eles são países que têm relações normais. Israel e Síria não são países com relações normais. São países que estão numa guerra permanente. É. Ao passo que esses outros países árabes, não, eles têm relações diplomáticas, eles não vão atacar a Síria. Eles vão esperar que Israel faça isso, faça um grande favor para eles. Israel Eles faz não o vão trabalho fazer. sujo e eles ficam, né? Exatamente. É. O que mais, Exatamente. Ruth? O que temos em relação... Olha, você da outra vez falou do esporte, aí eu comecei a olhar, porque realmente tem que procurar no jornal. Ontem teve um jogo entre Israel e Escócia, pelo campeonato dos países, que Israel pertence à Liga de Futebol e à de basquete europeia, porque na asiática nós não somos recebidos, né? De modo que, então, ontem Israel ganhou de 1-0. Olha, que maravilha! Está melhor do que o Flamengo, que perdeu ontem aqui de 3-0 para o São Paulo. Não, mas que é jogo entre países, né? Seleções de países. Eu sei, estou brincando. Então, Israel jogou com a Escócia, o jogo foi aqui, foi em Israel, em Natânia, mas sem público, né? Mas foi transmitido pelo rádio. Foi transmitido pelo rádio e todo mundo vibrou que Israel ganhou de 1-0. Outra coisa muito importante que aconteceu no esporte ontem, essa noite, os jogadores de basquete no mundo todo, a ambição deles é chegar na NBA, a liga maior, mais importante americana. Certo. E uma vez por ano existe uma coisa que eles chamam draft, que vão os melhores jogadores de vários países, dos melhores times, eles são candidatos a serem escolhidos por um time americano que faz parte da NBA. E havia entre os candidatos um candidato israelense, que era um rapaz, Dani Abadia. E esse rapaz tinha assim muita projeção. E isso é muito importante também do ponto de vista financeiro para o time no qual ele jogava aqui. Ele aqui em Israel jogava no Maccabi Tel Aviv, que é o melhor time de basquete que tem. E é um time que muitas vezes chega às finais no campeonato europeu de basquete. E existe um interesse muito grande do time onde o rapaz joga, porque o outro time americano que vai comprar o passe, paga o passe para o time onde ele jogava aqui em Israel. E é coisa de milhões de dólares, 2 milhões, 3 milhões de dólares, é um passe desses. E o tal do Dani, que é um rapaz jovem, ele foi alocado num time de Washington e
Maccabi Natânia ganhou, Maccabi Tel Aviv ganhou uma pequena fortuna, Beleza. e ele também, porque os salários Claro, de quem claro. joga na NBA, e são contratos fantásticos, de Bom. 2 anos, 3 anos, de modo que também foi um ponto positivo Claro. no esporte O israelense. basquete em Israel é bem valorizado, né, Ruth? Assim, é bem praticado. É o melhor, é o melhor esporte, quer dizer, Desempenho, é o né? esporte que está em nível profissional mais elevado de todos os esportes que são praticados aqui. É o Nossa, basquete. interessante. Porque uma das vantagens é que o basquete são 5 jogadores. É um campo pequeno, que pode ser coberto, de modo que facilita muito, e não uma coisa como o futebol, que é uma coisa enorme, tem que ser um campo grande, e não pode estar totalmente coberto, e tem o problema ou de muito calor, ou de muita chuva. De modo que é um esporte que sai mais barato para os times, porque eles não têm que manter 22 jogadores, porque futebol são 11 jogadores, você tem que ter, no mínimo, 22 jogadores. É verdade. Né? De modo que o basquete tem muito mais projeção do que outros tipos de esporte. Mas o que é de gosto do povo é o futebol. Aí também o judô também aí tem uma boa... O judô também, porque é o judô também, você vê, os campeonatos europeus e mundiais, os judocas israelenses, sempre também a ginástica artística, as meninas fazem, elas são ótimas, também é um tipo de esporte onde se empata muito dinheiro, porque também elas se projetam muito nos campeonatos mundiais. Ruth, deixa eu, só para a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas podem não ter entendido que você falou que o Israel não é aceito na Liga de Esportes da Ásia e por isso Israel joga na Liga Europeia. Fala um pouco sobre isso e qual possibilidade de isso se reverter no momento em que Israel está se aproximando dos países árabes. Se isso tem alguma ligação ou não. Tem ligação. Tem, né? Porque na Ásia tem uma porção de países árabes e países muçulmanos que não têm relações diplomáticas com Israel e não querem, até hoje, não querem se aproximar de Israel, de modo que eles não jogam, não vão jogar com um time israelense. De modo que Israel é um país que pertence à Ásia. Então, geograficamente, Israel teria que pertencer à Liga Asiática de futebol, de basquete, de judô, tudo, mas nós não podemos ser aceitos porque os jogadores, os times, não vão jogar conosco. Você vê que mesmo nos campeonatos mundiais, já aconteceu várias vezes de chegar nas semifinais um judoca israelense e um iraniano. E o iraniano perde o jogo, a luta sem lutar. Porque o governo do Irã não permite que ele lute com um israelense. E Israel foi aceito pela Liga Europeia. A Liga Europeia, sim, Israel tem relações com todos os países europeus. Sim, mas assim, é uma exceção, né? É uma exceção, mas é que esporte é um tipo de atividade que foi feito para unir os povos. Exatamente. Para unir as nações, e não para separar.
de modo que todas essas organizações esportivas europeias, todas aceitam Israel como membro. Ruth, e Hanukkah? Como é que vai ser Hanukkah? Olha, eu nem sei, porque Hanukkah é agora no princípio de dezembro, 10. Dia 10 é Erev Hanukkah, é a primeira vela. Dia 10 de dezembro, quer dizer, menos de um mês. 20 Acontece que agora começou a abertura de todos essas lojas, o comércio, mais principalmente, e agora, na semana que vem, terça-feira que vem, vão abrir mais 2 classes, a quinta e a sexta série nas escolas, e pode ser que vão abrir também os shoppings na outra semana. Se tudo isso não trouxer um aumento do número de doentes, porque, por enquanto, este número muito importante, eles chamam que é o número que representa a diferença entre o número de casos no estado grave, quando esse número começou a aumentar agora, de modo que passou de 1. Se isso continuar aumentando até a semana que vem, aí então, minha filha, vamos dar 2 passos para trás. E aí, Hanukkah vai ser uma tragédia. Já estão falando nisso. Se as coisas não melhorarem, Hanukkah vai ser como festa, como foi Rosh Hashanah, cada um na sua casa, ninguém pode ir visitar a família, não pode receber. De modo que... E como a gente está aqui próximo da Europa e a gente está vendo a desgraça que está acontecendo na Europa, países da Europa com 5.000, 6.000 doentes novos por dia. É muita coisa, né? Muita coisa. Ai, Ruth, é um ano que realmente a gente tem que ter paciência e não tem jeito. Demais. Agora, Demais. os Sufganiot estão a toda, né? Cada um mais lindo. Sufganiot, as pessoas podem comer à vontade. Isso não tem problema. Não tem corona. Ai, que delícia, Ruth. Você já comprou algum? Eu não. Eu, na verdade, eu não sou muito fã de Sufganiot. Não. Você sabe, eu gosto dos sonhos aí do Brasil, que tinha antigamente, não sei como é que é agora, que eu não estou aí, mas antigamente, quando eu morava no Brasil, nas padarias, aquele creminho com creme patisserie dentro. Isso eu adorava. Aqui em Israel, a moda, a Sufganiá mais simples, é uma geleia, e é uma geleia vermelha aí, muito doce, que eu não gosto. E depois começou aqui a se fazer coisas de alto luxo, botar creme... Chocolate belga. Chocolate branco, chocolate... Aí doce de leite. Eu adoro, Ruth. Importaram doce de leite do Brasil. Eu adoro. E agora botam doce de leite. E é tanta coisa que eu deixei de gostar. Bom, mas você pode... Eu só gosto mesmo da Sufganiá com creme patisserie. Só. Bom, tinha que ter o mais simples até o mais, né? É verdade. Mas aqui tem. A quantidade, você entra agora no supermercado, nas confeitarias, está cheio, cheio. E o problema é que as pessoas querem saber sempre quantas calorias tem cada uma. Interessante, né? Se tem poucas calorias, vão comer muito.
Aquela história da gente comer muito, aí na hora do cafezinho vou botar gotinha. Exatamente, É a é a mesma mesma coisa. coisa. Mesma Tá coisa. certo. Come de tudo e na hora do café, A só com gotinha. adoçante. Só com Pelo menos adoçante. dá uma sensação de mais leveza. Continua essa briga entre o Ministério da Saúde e os demais participantes da comissão do gabinete de corona, porque eles acham que em Hanukkah que deveria fazer confinamento. Agora, por enquanto, vai ficar nessa luta. A partir de hoje, ontem, já em Eilat, no Mar Morto, os hotéis foram abertos e, a partir de hoje, permitiram também que as atrações turísticas, divertimentos, fossem também abertos, e, inclusive, jardins zoológicos, que era um absurdo o tempo todo. Os dirigentes dos diversos jardins zoológicos que tem no país, por que não pode abrir jardim zoológico? É tudo aberto, espaço aberto. Os bichos nas gaiolas, você não vai se encontrar com os bichos. E não vão, as pessoas não ficam em fila, porque tem muito espaço, né? De modo, por que fecha o jardim zoológico? Ninguém consegue entender, ninguém consegue entender. Então, hoje... Para ir, por exemplo, você que sai de uma cidade para ir para Eilat, existe um controle para entrada mesmo? Existe assim, você 72 horas antes da sua chegada no hotel, você tem que fazer um exame. E quando você de corona, e você leva o resultado, porque as entradas de Eilat estão fechadas. Tem guardas em todas as entradas e você tem que mostrar um atestado que você fez o exame e deu negativo. Isso, aí você entra na cidade. Quando você chega no hotel, aí você tem que fazer outra vez. Outro exame. O mesmo exame ou um outro exame? É o mesmo exame, tem várias técnicas. Lá eles fazem também um que tem resultado mais rápido e custa um pouco mais caro, tem que pagar, mas e existem normas que o Ministério da Saúde exige. Você não pode encher o refeitório, você tem que dividir o refeitório, o horário, de modo que não tenham duas mesas juntas. Tem que haver um intervalo de uma mesa assim, uma mesa lá, e isso é a mesma coisa no café da manhã, no almoço, na janta, e também eles colocaram vidros naquela parte do buffet, onde as pessoas podiam ir sozinhas e pegar. Agora não pode mais. Você vai ao buffet, tem o vidro, você está de máscara e tem uma pessoa do outro lado que também está de máscara, que você aponta, eu quero isso. Tá certo. É uma medida que vai dar certo, né? Não tem como não dar certo, né? O mesmo problema, por exemplo, nas piscinas, também é separado. Eles fazem um tipo assim de grupo de família, né? Se tem uma família, aí aquela família fica naquele lugar, a outra família fica em outro lugar. Tudo para tentar, porque em Eilat não tem quase doentes. Tinha, nos últimos tempos, 9 ou 10 casos de corona, quer dizer, eles lá não têm. O problema é não vir gente de fora e trazer. Claro. E vir contagiar os habitantes de Eilat. E em Mar Morto? No Mar Morto? Mar Morto também abriu. Mar Nesse Morto mesmo abriu. esquema? Agora, o Mar Morto,
É mais fácil. Primeiro, É. porque é um lugar onde não vem jovens e crianças, Ah, tem mais adultos, né? Você não pode nadar no Mar Morto, mergulhar, não é? Você tem que ficar parado ou deitado, né? Você não pode, a não ser que você vá na piscina do que não hotel. seja de água, porque tem no hotel também tem Piscina do piscina mar. É. de água do Mar Morto, mas tem piscina normal. Aham. Mas ninguém, em geral, por causa dessas dificuldades, não vem famílias com crianças, jovens, não vem ao Mar Morto. Quem É. vem ao Mar Morto são mais adultos, pessoas idosas, de modo que lá está aberto Ótimo. tudo. É, Bom, no Mar Morto. Foram as duas cidades turísticas que abriram. É abriram. o Mar, quer dizer, Mar Morto não é cidade, né? Mas é dois locais, o Eilat e o Mar Morto, Que que ótimo. abriram desde terça-feira. Mas, assim, essas cidades estão abertas e a parte aérea? Para o Mar Morto, não tem voo, Sim. porque é perto, é É. relativamente perto. Mas para ir lá, Agora, para Eilat, tem. Foi lá dentro está aberto e funcionando. estão funcionando os aviões. Agora, os aviões também com o mesmo problema, de máscara, não senta duas pessoas na mesma fila, e se senta nessa fila, atrás é aqui, e não atrás dele, entendeu? Mas muita gente, quando é família, sai mais barato ir de carro. E, Ah, como eu falei, são 400 e poucos é quilômetros. verdade. É, é, continua o problema político entre Kahol Lavan e o Likud. Dessa vez, ontem, o Ministério da Defesa anunciou que vai abrir uma comissão de investigação sobre o problema dos submarinos. Até hoje, não foi aberto nenhum inquérito policial, apesar de ter havido uma série de culpas que a imprensa propagou, mas realmente a promotoria não abriu nenhum inquérito policial contra ninguém dos que estavam apontados como envolvidos em corruptelas de tudo que é jeito na compra dos submarinos. Mas agora, quem está fazendo, o ministro da Defesa é o Gantz, Kahol Lavan. Então, o Ministério da Defesa anunciou que vai fazer uma comissão de inquérito constituída por 3 pessoas. O presidente da comissão será um juiz do Supremo Tribunal aposentado, e mais 2 pessoas também aposentadas, mas que tivessem tido relação com a Marinha ou fossem de algum departamento militar que era responsável por compras, aquisição de, de armas ou de qualquer outro tipo de navios, por exemplo, são pequenos barcos de defesa, Certo. que eles são também de defesa de submarino e também de defesa dos poços submarinos de gás. Então, alguém que tem algum conhecimento diz que toda essa compra, todo esse escândalo todo, não foi só com os novos submarinos, foi também com esses barcos de defesa. Certo. E, do momento
que essa comissão de inquérito funciona, ela não é policial, mas, como ela é completamente civil, então qualquer cidadão, não importa quem, ministro, primeiro-ministro, deputado, todo cidadão que for chamado para depor, ele é obrigado a depor. Então, não existe nenhuma lei que proteja, né? Nesse caso. Nenhuma. Pelo contrário, a lei diz que toda pessoa que for convocada para depor tem que ir. Tem que ir. Então, vamos ver. Que vamos bom. ver. Então, agora, né, tá. Se já tinha uma confusão bastante entre Gantz e Netanyahu, agora aumentou um pouco mais. Botou um molho, né? Botou bastante pimenta. Bom, bastante mas pimenta. é bom que a justiça funciona, né, Ruth? Isso tem que funcionar. É o Escuta, grande... é um problema muito sério. Eu esse sei. assunto dos submarinos é um problema muito sério. Não pode ficar sem um esclarecimento. Com certeza. E tomara que isso realmente seja apurado e tenha... Vai demorar. É. Vai demorar, mas a justiça vai chegar. Tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. É isso. A justiça chega. É isso aí. Querida, acho que falamos sobre os principais assuntos da semana e, mais uma vez, eu te agradeço pela sua participação e te desejo um Shabbat com muito shalom. Muito obrigado, muito obrigado pela preferência. É sempre um prazer falar para os ouvintes da Colo Brasil e para você especificamente o meu abraço, o meu agradecimento e que tenhamos todos um Shabbat Shalom. Muito obrigada, Ruth. Um beijo. Obrigada a você, um beijo também. Obrigada.